Oi. A prepotência precede a queda. Ai. Ai. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu imagino que sim, né? Cara, que sensação boa, né? Eu acho que só o Corinthians consegue proporcionar isso pra gente, mesmo estando nessa situação financeira ruim, sabe? Só o Corinthians. A gente viu aí durante todas as semanas do ano, quando foi marcada a data para a final, né, até mesmo quando o Corinthians venceu a Copa do Brasil, e a gente sabia que ia ter Corinthians e Flamengo na Supercopa, muitas pessoas já colocaram como que o Flamengo ia ser campeão, e o Corinthians não tinha nem chances. Teve jornalista aí que falou que o Corinthians tinha que entrar para perder por conta da premiação aí para o Memphis. E agora os torcedores flamenguistas estão colocando isso como para fugir da provocação ou da derrota. E aí fica a critério de vocês, tá, flamenguistas? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu não tenho nada a ver com o que vocês fazem, tá? Eu só queria entender o motivo dessa prepotência toda. O motivo dessa arrogância do torcedor flamenguista, do próprio Flamengo, de se colocar como que o futebol gira em torno do Flamengo, né? E esqueceram que do outro lado tem uma torcida que, diferente do Flamengo, que é um time que tem uma torcida, aqui do lado preto e branco da história, é a torcida que tem um time. Hoje a gente viu dentro do Mané Garrincha a prova de que o Corinthians não precisa de microfone ou 3 microfones perto da torcida para aumentar o som. Hoje foi a prova de que o Corinthians, sim, talvez em números exatos, a torcida do Flamengo seja maior. Sabemos o motivo disso, mas eu não vou entrar em detalhes. Talvez em números exatos pode ser que a torcida do Flamengo tenha número maior. Mas hoje está claro, se por um acaso, em números exatos, a torcida do Flamengo é maior, hoje ficou claro, tirou a prova de que a torcida do Corinthians é melhor, não é? E sempre foi e sempre será. Durante a transmissão inteira, vocês escutaram a torcida do Flamengo? Perguntando aqui para todas as pessoas que assistem aqui o canal, tá? Flamenguistas, palmeirenses, são paulinos, santistas e etc. Vocês ouviram a torcida do Flamengo? Eu não ouvi nada. Eu só ouvi a torcida do Corinthians. E mesmo para a Globo, em parceria com a CBF, liberando a carga de ingressos para o Flamengo, do lado da transmissão, como sempre fazem, porque eles gostam de sempre aparecer na transmissão, para dizer que a torcida do Flamengo está em maior número, ou que é maior, não teve jeito, né? Dessa vez nem com microfone, nem com aumento de som, não teve jeito, né? Não teve condições. Foi um amasso dentro e fora de campo. Um amasso. No mínimo aí 3-0. Vocês viram a rapidez do VAR para anular o gol do Memphis? Nem estraçaram a linha. Nem estraçaram as linhas. Mas nada vai tirar minha felicidade hoje. Puta que pariu. Mais um título. O terceiro em 2 anos. Cara, como é bom ser Corinthians, cara. Felizmente eu não faço parte daquela parte da torcida que é um pouquinho desanimada, que achou que não ia dar. Claro, você olha elenco por elenco, você olha poder financeiro por poder financeiro, você imagina que vai ser bem duro mesmo. Mas eu acreditei
no primeiro ou último minuto. O Corinthians jogou melhor do que o Flamengo os 90 minutos. Os 90 minutos o Corinthians jogou melhor. Talvez o flamenguista, não, mas teve a chance do Paquetá. O Paquetá, que quando o Flamengo perdeu no meio de semana, virou notícia para esquecer que o Flamengo perdeu. É o que fazem, né? É o que a câmera desfocou aqui e não vai voltar nunca. Mas então, acho que vou falando aqui e vai voltar. Podemos falar muitas situações, tá? Que a torcida do Corinthians deu um show e o cara aí que veio por 40 milhões, a maior contratação de um jogador no Brasil e etc, colocaram isso, maior do que Ronaldo, maior do que Memphis, maior do que Neymar voltando pro Santos, caiu no pé dele. Vou falar que eu não tranquei a bunda? Tranquei. Fiquei com medo de tomar o gol. Mas ele desperdiçou a chance. Logo depois saiu o gol do Yuri. E o Paquetá foi o cara que no dia seguinte da derrota do Flamengo pelo Brasileirão na estreia, virou notícia para abafar a derrota do Flamengo pro São Paulo. Vocês perceberam isso? Então, não adianta a Rede Globo ficar triste, não adianta a mídia ficar triste, tá? É isso. Mais uma final de Supercopa, mais um vice, tá? Tentaram tudo quanto é jeito. Ai, João, mas expulsaram o Carrascal. Tá bom, se você acha que uma agressão não é para expulsão, desculpa, você tá colocando o seu torcer à frente de um fato, de uma realidade, tá? Então, terminando de falar de Flamengo aqui, a prepotência precede a queda, tá? A prepotência precede a queda. E eu tô me cagando pra vocês. A premiação é pro Memphis. Foda-se, é campeão. Eu não tô nem aí. Eu tô pouco me ferrando, tá? Não importa. E é o contrato que fizeram. E aí que se virem com o contrato que fizeram. Demorou? Eu não tô nem aí. Eu quero comemorar título. Eu quero comemorar títulos. E tô comemorando o terceiro título aí em 2 anos. E se Deus quiser, vamos comemorar mais. Tá? Eu não tô nem aí. Já falando do Memphis, esse cara mudou a postura do Corinthians. Esse cara chegou com a gente na zona de rebaixamento em 2024, com boa parte falando que ia ser rebaixado, inclusive alguns corintianos da mídia falando que o Corinthians já tinha sido rebaixado. Ele muda a postura do time. Ele muda o alto astral. Ele muda o perfil do vestiário. Ele muda absolutamente tudo dentro do vestiário. Os jogadores ficam mais confiantes, os jogadores acreditam mais em si, os jogadores ficam mais leves, ele deixou o ambiente mais leve, ao contrário de alguma pessoa aí que falou que ele acaba com o vestiário. É mentira, é uma mentira. A galera ama o Memphis e ele mudou o alto astral do time. Se ele vale o que ele recebe, se o contrato é bom, se o contrato é ruim, aí é outra história. Eu não gosto do contrato, eu acho o contrato que é prejudicial pro Corinthians. O Corinthians paga muito pro Memphis, o Corinthians deu muitas regalias no contrato do Memphis. Mas isso aí é algo que o Corinthians tem que resolver. Mas esse cara mudou o alto astral. Ele mudou o campo e bola. Ele mudou tudo. Ele chegou, ganhamos 3 títulos. 2 vezes seguidas indo para Libertadores. Agora com a fase de grupos. Fez gol em final. Fez gol em semifinal. Decisivo. Fazendo gols importantes. Gols em clássicos. Então você aqui, eu não vou falar que o Memphis não é decisivo, que o Memphis não é importante. João, mas ele já é ídolo. Já falei aqui, ídolo é pessoal de cada um. Cada um tem os seus ídolos. Eu não considero o Memphis ídolo. Eu considero ele um cara importante na história do Corinthians. Na história atual do Corinthians. Ídolo não. Ídolo é pessoal. Tem o ídolo que é histórico, que a gente sabe que é ídolo, mas ídolo próprio, cada um vai ter o seu. Cada um vai ter o seu. Você acha que eu tenho a cara de pau aqui de falar que eu vou julgar quem acha o Yuri Alberto ídolo? Não. Quem acha, tem que achar. Ídolo é individual. Ídolo é individual. Então, comemorem o título. Comemorem. Não entrem na pilha. Não entrem na pilha. O Corinthians é campeão com méritos. Com méritos. Com o gol do Gabriel Paulista, que dedicou pro irmão dele. Na hora que eu fiz o gol, minha namorada tava assistindo comigo, eu falo assim, é pro irmão, né? Esse moleque merece. Moleque que eu falo, não pode te falar, né? 35 anos. Experiente, vivido, Europa.
sonhou com esse momento a vida inteira, e o gol que ele faz numa final contra o Flamengo, Supercopa, com a perna ruim, se posicionando bem, numa jogada ensaiada, com o passe do Gustavo Henrique, outro monstro. Então, parabéns, Gabriel, você merece. Você merece. Se tem um jogador do elenco que a gente fala assim, pô, alguns merecem. O Gabriel Pérez, pela história dele, pela entrevista dele, pelo respeito que ele tem por essa camisa, pelo esforço que ele fez de vir pra cá. Esse cara merece pra cacete. E Deus abençoa quem merece. Deus sempre vai abençoar. Talvez Deus não se mete no futebol, mas Deus abençoa a vida de alguém. E qual é a maior alegria de um jogador de futebol? Ser campeão, fazer gol. São bênçãos. E esse moleque merece. Talvez eu não sou aquele canal que eu vou ficar aqui gritando, comemorando, pulando, até porque o vídeo já tá saindo quase 2 horas depois do jogo. Eu tô feliz pra caramba, eu tô comemorei, então o vídeo tá um pouquinho mais racional. Mas, cara, depois o Corinthians teve as maiores chances do jogo. O Mendes perde um gol no primeiro tempo, o Bidon joga pra cacete no primeiro tempo, a zaga do Corinthians impressionante, 2 laterais impressionantes, o meio de campo povoado impressionante, sempre em vantagem numérica. O Dorival sabe escalar time final. Em jogo decisivo, jogo grande, ele é embaçado. Fiquei bravo quando eu vi o Carrilho, porque o Carrilho não marca, mas o Carrilho calou minha boca, jogou pra cacete hoje o Carrilho. Bem na marcação, foi bem em versão de jogo, apareceu bem, foi inteligente, desafogou o meio de campo quando precisava. Eu tenho que ser justo. E depois a gente vê, né, que teve a questão da intoxicação alimentar de alguns jogadores. Então talvez seja o Matheus Pereira foi afetado e não conseguiu começar, ou foi uma estratégia do Dorival começar com o Carrilho. A câmera está desfocando, gente, desculpa, eu não vou ficar me preocupando com isso não, final de campeonato, me perdoem. Corinthians campeão, 3º título em 2 anos, eu tô feliz pra cacete, não vou me preocupar com desfoque de câmera não, tá? Mas, cara, o time todo jogou bem. O Charles entrou ganhando segunda bola, o Ramalho entrou quando precisou, foi bem. Sai do pé dele, da cabeça dele, o gol do Roberto, que eu já vou falar sobre. E, cara, fomos muito bem. O Corinthians foi muito bem. A postura, Ranieri, um monstro hoje, jogando pra cacete. Então, parabéns. Só que quinta-feira tem jogo importante contra o Capivariano. Jogo que era para ser no dia atrasado. Que o Corinthians entra com postura. Que não escolham jogos, por favor. Joguem com força de vontade. Joguem com coração. Porque o ano tá só começando. É muito bom começar a ser campeão. Começando o ano sendo campeão é maravilhoso. Espetacular. Que venha mais vezes essa oportunidade do Corinthians começar o ano como campeão. Que venha mais vezes. O Paulista tá aí. Vamos brigar para ser campeão no Paulista. Só que a gente tem que entender que o ano tá começando. Quinta-feira tem uma decisão. Semana que vem tem derby contra o Palmeiras em casa. Depois você já tem jogo fora de casa pelo Brasileiro. É comemorar hoje, amanhã já focar na temporada, no restante da temporada. Tô feliz pra caramba, como eu falei, não tô tão eufórico porque eu já comemorei muito. O vídeo tá saindo um pouco depois. Mas, cara, e o Caio César, hein? Esse moleque vai dar trabalho, esse moleque vai fumar fumaça, hein? Um belo poste de calcanhar. O Yuri não estava impedido, eu tinha visto antes do lance. O cara tava saindo, o Yuri deu um gato bem, chapelou o Rossi lindamente, fez o gol, foi pra galera, derrubou o cara da Globo lá. O juiz fazendo força para anular. E aí ele valida o gol. Acaba o jogo, puta que pariu, felicidade. Eu ajoelho aqui, eu fico quase chorando, emocionado. Antes disso tem o gol perdido pelo Paquetá, que foi muito parecido com o gol do Juliano na final da Copa do Brasil, que a bola rebate, só bate na pequena área, ele faz o gol, mas graças a Deus dessa vez o Paquetá pegou muito embaixo da bola e errou o gol. 40 milhões, os caras falaram do Paquetá a semana inteira, até o Paquetá tava... Se o Paquetá transou, os caras estavam divulgando. O Paquetá transou hoje, então não estavam divulgando. Com todo respeito da palavra, peço perdão pela palavra, pelo termo.
Mas era isso. Se o Paquetá tinha cagado, os caras estavam falando. Se o Paquetá tinha transado, os caras estavam falando. Se o Paquetá tinha almoçado, os caras estavam falando. O que o Paquetá tinha almoçado, os caras estavam falando também. Foi o Paquetá a semana inteira. E é isso. O futebol nos proporciona isso. Quem perdeu a chance do jogo foi o Paquetá. Então, é isso, tá? Pra mídia, que ficou babando o ovo, enchendo o saco a semana inteira, o Flamengo perdeu. É a terceira derrota do Flamengo seguida. Ninguém falou nada. Só falaram do Paquetá. Teve um pênalti, um possível pênalti contra o São Paulo. A Globo mostrou todas as câmeras. Mas se fosse ao contrário, ou se fosse hoje um pênalti pro Corinthians, não ia mostrar nenhuma câmera. Porque é assim. O lance da expulsão do Carrasco, demoraram para achar uma câmera, mas demoraram até achar uma câmera conclusiva. Mas demorou, hein? Demorou. É a mesma coisa. A gente tá cansado. E como eu falei, a prepotência precede a queda. A Globo tá sentindo muito essa porque fizeram de tudo, né? Colocaram a torcida do Flamengo em projeção maior na transmissão, colocaram o microfone, mas apanharam no campo e apanharam na arquibancada. 2-0, que era para ser 3, e se contar o gol da arquibancada numa surra na torcida do Flamengo, era para ser uns 4-0 aí, no mínimo, no limpo, tá? Vai Corinthians, somos campeões de novo, bicampeões da Supercopa, mais uma vez contra o Flamengo, mais uma final da Supercopa, mais uma derrota do Corinthians, essa do Flamengo. É isso. Tamo junto. Quarta-feira tem live e quinta-feira tem jogo contra o nosso querido Capivariano, pelo Brasileiro, na Neoquímica Arena. Fechou? Forte abraço. Vai Corinthians, campeões! É campeão. Tamo junto. Valeu, falou. Fui.